Prepare-se, porque hoje você vai entrar em um dos capítulos mais sombrios e polêmicos de toda a Bíblia. Anjos caídos, gigantes que teriam caminhado entre os homens e uma história tão misteriosa que até hoje divide estudiosos, religiosos e curiosos do mundo inteiro. Em Gênesis capítulo 6, encontramos um texto curto, mas que levanta perguntas enormes. Quem eram os chamados filhos de Deus? Será que seres celestiais realmente se relacionaram com mulheres humanas? E quem eram os enigmáticos nefilins, descritos como gigantes poderosos que viviam na terra? Essa passagem já inspirou teorias, livros, filmes e até lendas em diferentes culturas. E hoje você vai descobrir por que esse pequeno trecho da Bíblia continua sendo debatido há milhares de anos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a história bíblica. Para começar, vamos direto à fonte. Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Nesse trecho, a Bíblia conta que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que elas eram belas e escolheram para si esposas entre todas que quiseram. O texto continua dizendo que o Senhor limitou os dias do homem a 120 anos, e então declara que daquela união nasceram os nefilins, chamados de gigantes, homens poderosos e de grande renome nos tempos antigos. Em apenas 4 versículos, encontramos uma narrativa densa, misteriosa e que levanta mais perguntas do que respostas. Quem eram, afinal, esses filhos de Deus? Por que sua união com as filhas dos homens foi considerada tão grave? E como entender a presença de gigantes, figuras lendárias, que aparecem novamente séculos depois, no relato dos espiões em Canaã? Esse pequeno trecho é como uma porta de entrada para um dos maiores enigmas da Bíblia, capaz de despertar curiosidade, debate e até teorias que atravessam séculos. Aqui começam as interpretações, e cada uma delas carrega argumentos fortes e dificuldades ainda maiores. A primeira, talvez a mais conhecida, afirma que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres celestiais que abandonaram sua posição e se rebelaram contra o Criador. Essa visão é reforçada por textos como Judas 1, 6, 7 e 2 Pedro 2 e 4, que falam de anjos presos em correntes por terem ultrapassado limites estabelecidos por Deus. O livro de Enoque, um escrito apócrifo, detalha ainda mais esse episódio, descrevendo seres chamados de vigilantes, que desceram à terra e se uniram às mulheres, ensinando à humanidade práticas proibidas. Mas surge a grande questão: como seres espirituais poderiam gerar filhos físicos? A segunda interpretação entende os filhos de Deus como descendentes de Sete, a linhagem justa, que se misturaram com as filhas da linhagem de Caim, marcada pelo pecado. Isso mostraria a corrupção do povo escolhido por meio de casamentos com pessoas que rejeitavam a vontade de Deus. O problema é que essa visão não explica de forma satisfatória o surgimento dos gigantes. Já a terceira interpretação sugere que filhos de Deus era um título usado para governantes e reis da antiguidade, homens que abusavam de sua autoridade, tomando para si mulheres à força, algo que refletiria um contexto histórico de opressão e poder. E aqui fica a pergunta: qual dessas visões faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é parte dessa discussão. E é nesse ponto que surgem os nefilins, figuras que despertam fascínio e medo. Em palavra pode significar caídos, mas também é traduzida como gigantes. Esses seres são descritos como homens poderosos, guerreiros lendários e temidos. Em referência mais famosa, além de Gênesis 6, está em Números 13:33, quando os espiões enviados por Moisés relatam ter visto descendentes dos nefilins na terra de Canaã, homens tão grandes que os hebreus se sentiram como gafanhotos diante deles. Mas quem eram realmente?
Alguns acreditam que eram híbridos, nascidos da união entre seres celestiais e mulheres humanas. Outros veem uma metáfora para tribos violentas e de grande estatura que impunham medo aos povos vizinhos. E há ainda quem defenda que os relatos são ecos de memórias antigas, histórias transmitidas de geração em geração que misturam realidade e mito. O fato é que os nefilins representam algo maior, um símbolo de poder, de corrupção e de algo que o ser humano não consegue explicar totalmente. Mais do que uma curiosidade histórica, esse texto carrega uma mensagem poderosa. Em Gênesis 6, vemos um mundo mergulhado em corrupção, violência e desobediência, a tal ponto que Deus decide intervir com o dilúvio, purificando a terra. O episódio dos filhos de Deus e das filhas dos homens mostra que há limites estabelecidos por Deus. E quando esses limites são ultrapassados, as consequências podem ser catastróficas. Também nos lembra que o mundo espiritual não está distante do mundo físico. Existe uma influência real que pode levar à queda ou à preservação. Para nós, hoje, essa narrativa serve como um alerta e também como um convite. Alerta para não ignorarmos o impacto do pecado e da corrupção moral, mas também convite para reconhecermos que ainda existem mistérios espirituais que não conseguimos compreender por completo. O que parecia apenas uma história antiga ganha força como uma lição atual sobre o perigo de ultrapassar fronteiras que Deus estabeleceu. O livro de Enoque, muito citado nesse debate, descreve os vigilantes como responsáveis por ensinar à humanidade segredos proibidos. Artes da guerra, feitiçaria, astrologia e até práticas ocultas que aceleraram a decadência da humanidade. Por isso, muitos estudiosos o veem como uma tentativa de explicar de onde surgiu tanta maldade no mundo antes do dilúvio. Além disso, algumas tradições judaicas e até mitologias antigas falam de deuses que desciam do céu e se uniam a mulheres mortais, o que pode ser um reflexo cultural desse mesmo episódio bíblico. E o fascínio não ficou apenas no passado. Hollywood explorou esse mistério em filmes como Noé, 2014, onde os vigilantes aparecem como seres caídos, e também em séries como Supernatural, que utilizam a figura dos nefilins como híbridos poderosos. Isso mostra como um texto tão curto continua influenciando a imaginação, a cultura até os dias de hoje. No fim das contas, o que aprendemos é que a Bíblia guarda mistérios que desafiam até os maiores estudiosos. O que realmente aconteceu em Gênesis 6 talvez nunca seja revelado em sua totalidade. Mas esse texto nos convida a mergulhar cada vez mais no estudo da Palavra de Deus, buscando compreender tanto o que está revelado quanto aquilo que ainda permanece oculto. E agora eu quero ouvir você. Quem eram os filhos de Deus? Anjos caídos, descendentes de Sete ou governantes tirânicos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate pode enriquecer a nossa caminhada espiritual. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque aqui nós vamos continuar desvendando juntos os maiores mistérios da Bíblia.